Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care. Olá, eu sou Marcos Valério XR na madrugada do dia 5 de abril de 2021 e se você não estava na ilha de Themyscira ou no planeta Apocalipse, você deve saber a respeito do maravilhoso, estupendo e magnífico Liga da Justiça Snyder Cut. Um empreendimento do qual eu inclusive colaborei, eu mandei mensagens para Warner pedindo para que se liberassem o Snyder Cut daquele filme que foi lançado lá em 2017. Eu quero deixar muito claro que ao comentar esse filme não se trata apenas de mais um vídeo que o pessoal chama por aí de nerd, não, porque eu tenho uma leitura que esse filme nos demonstra com uma precisão claríssima algo que eu venho apontando há muito tempo, que as ideias, as visões que essas grandes produtoras de entretenimento querem passar não estão mais preocupadas com questões de lucros, não estão mais preocupadas com mero retorno financeiro e comercial, que eles estão dispostos a sacrificar o lucro em prol de uma agenda ideológica, e o Snyder Cut demonstra isso com uma clareza cristalina. Antes disso, porém, eu quero deixar claro que eu acompanho sim esse universo que o pessoal gosta de chamar de nerd, né, de filmes e séries de ficção científica e fantasia. Sim, eu vejo a maior parte disso tudo. Inclusive eu acompanho esses canais do Peter Jordan, do Ei Nerd, do Gustavo Cunha, do Paulo Peixoto, Quatro Coisas, o Super 8, adoro o Super 8, ou o Thiago Romariz, para citar alguns dos meus favoritos. E eu estou sempre de olho nessa questão toda, mas eu sempre procuro selecionar temas que nos permitem uma reflexão mais profunda do que a mera apreciação estética dessas obras. E esse é exatamente o caso. No entanto, antes de adentrarmos nesse assunto, é necessário fazer uma breve recapitulação para aqueles que porventura não o saibam, né? Estamos falando sobretudo de um universo de super-heróis. E nessas questões dos super-heróis, a gente tem que entender que existe uma dicotomia básica entre o universo DC e o universo Marvel. DC, que significa Detective Comics, que é estranho que as pessoas falam DC Comics, né? Acaba ficando meio redundante. E o universo Marvel, que é até mais conhecido ultimamente por causa dos filmes que fizeram maior sucesso. Que tem os personagens como o Hulk, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, Thor, Capitão América, os X-Men, todos são do universo Marvel, enquanto no universo DC, que é mais antigo, os personagens são mais antigos, nós temos os clássicos Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, que hoje é Shazam, né, mas antigamente se chamava Capitão Marvel, Aquaman e uma série de outros. Aí já começa um fato bastante interessante. Você vai observar que os personagens super-heróis da DC, eles são mais clássicos, eles são mais tradicionais em uma série de sentidos. A começar que o primeiro dele, o mais antigo deles, é o Super-Homem. E o Super-Homem é basicamente um deus que vem dos céus, veio de outro planeta, no caso dessa versão da ficção científica, conviver entre os humanos com poderes divinos. Algum ano depois surge o Batman, e o Batman, se você for observar bem, é uma espécie de ser humano superior, né? De uma certa forma, enquanto o Super-Homem é o Super-Homem no sentido mítico, o Batman é o Super-Homem no sentido nietzschiano, porque ele é não apenas fisicamente extremamente capaz, está com os níveis máximos de competência física, de agilidade, de destreza, mas também de competência intelectual, de inteligência em geral, é um super detetive, um super inventor, tem uma série de recursos excepcionais, e ao mesmo tempo ele tem o seu próprio código moral. Então ele satisfaz a ideia de super-homem nietzschiano nesse sentido que ele transcende a mera moralidade do seu tempo. Nós temos a Mulher Maravilha, que é uma questão também muito interessante, porque ela é uma deusa ou uma semideusa, dependendo da interpretação, mas ela é uma deusa da Terra. Então até esse simbolismo entre o deus extraterrestre, o Super-Homem, e a Mulher Maravilha, que é a deusa terrestre, até esse simbolismo entre masculino do céu e feminino terrestre está mantido nessa questão. E se depois veio o Capitão Marvel, que hoje é Shazam, que recebeu os poderes diretamente de deuses, não apenas de Hércules e de Mercúrio, e de Atlas, mas também de Aquiles, e também de Salomão, ou seja, então ele tem um amálgama de tradições mitológicas. Depois tem o Aquaman, que é a questão associada à história da Atlântida. O que eu quero deixar claro é o seguinte: os super-heróis da DC, eles têm essa pegada mais tradicional, mais mítica.
Quando a gente chega na Marvel, que são heróis mais recentes, eles já são tanto mais mundanos. Apesar de você ter também, por exemplo, Thor, que é a mitologia nórdica. Mas quando a gente vai pegar a expressão mais bem-sucedida em termos de popularidade, que é esse universo Marvel que está nos cinemas, o Marvel Cinematic Universe, você pode observar que justamente esse símbolo máximo que seria o Thor é o que é mais ridicularizado, o que é mais infantilizado. Você tem, claro, o Capitão América, que é um símbolo do patriotismo, que é o que é tratado com mais respeito. Você tem o Tony Stark, que é o Homem de Ferro, que tem essa similaridade com o Batman por ser um bilionário, apesar de que na versão original do Batman ele não era um bilionário, ele foi sendo modificado com o tempo. Mas você observa que está uma diferença crucial entre eles, já que o Tony Stark é mais um playboy, é uma figura assim mais controversa. Aí você tem o Hulk, que é basicamente um monstro, ele é uma alusão do médico e o monstro. E você tem o Homem-Aranha, que é um adolescente, né? Então você nota que no universo Marvel, os personagens eles são mais mundanizados, eles são menos míticos. Especialmente quando você vê aí nessa versão cinematográfica que foi tão bem sucedida. E claro, voltar ao ponto. Quando você tem um personagem mais associado ao divino, que é o Thor, ele sofre um processo de ridicularização assim extremo, de desconstrução mesmo. Então você vai notar isso, que um dos motivos dessa enorme popularidade do universo Marvel é que sim, as histórias são muito bem feitas, muito bem desenvolvidas. No entanto, você vai notar que há uma mensagem por trás, assim, há uma espécie de mundanização, às vezes uma espécie de degeneração dos personagens que os leva a ser, num sentido geral, por um lado é interessante porque são mais próximos da humanidade, mas por outro lado também são um pouco mais desconstruídos, um pouco mais assim, até ligeiramente corrompidos mesmo. Nesse universo DC, não só na versão tradicional, mas até mesmo nessa versão que foi para os cinemas, isso não acontece. E dessa versão que nós estamos falando é a versão de Zack Snyder, que começa com o filme O Homem de Aço. Essa iniciativa da Warner Brothers de fazer essa concorrência com a Marvel, com esse novo universo da DC, ela foi capitaneada por Zack Snyder, que é inclusive o diretor de Watchmen, que é um universo paralelo da DC também, que também é o ator de 300 de Esparta. E você vai observar que esses filmes que começam com O Homem de Aço, depois tem Batman vs Superman, teve o Liga da Justiça, tem Mulher Maravilha, pelo menos o primeiro filme da Mulher Maravilha, e Aquaman, depois teve o segundo filme da Mulher Maravilha, teve o Shazam. Você vê que esses últimos, especialmente os três últimos, o Aquaman, a Mulher Maravilha 84, o Shazam, que é um pouco antes, eles já têm uma pegada assim mais light, mais bem-humorada, mais leve, mais parecido com esses da Marvel. Ao passo que esses que foram dirigidos diretamente pelo Zack Snyder, Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida também, Mulher Maravilha, que apesar de não ter sido dirigido pelo Zack Snyder, ele foi produzido e o Zack Snyder estava em cima do projeto. E o Liga da Justiça, eles teriam uma proposta diferente, mas aconteceu uma coisa que bagunçou tudo. Foi porque durante a produção de Liga da Justiça, Zack Snyder sofreu uma tragédia pessoal, a filha dele cometeu suicídio e mais uma série de problemas, ele acabou abandonando o projeto. E aí os produtores, na tentativa de copiar o estilo Marvel cinematográfico, colocaram o Joss Whedon, que foi o diretor dos dois primeiros Vingadores. E eu sou um grande fã do Joss Whedon, principalmente por causa da Buffy, Caça-Vampiros e do Angel. Eu amei essas séries. E são inclusive séries bastante progressistas, mas assim, ainda no nível assim, na década de 90, quando essa questão desse combate cultural não estava acentuada. Era assim, uma introdução de novos valores, de umas certas modernizações, ainda num nível bastante controlado, bem-humorado, sem agressividade. E o Joss Whedon acabou levando esse projeto do Zack Snyder num sentido diferenciado. E nós tivemos aquele Liga da Justiça de 2017, que tem menos de 2 horas de duração, que eles deram essa ordem para o Joss Whedon para deixar o filme com menos de 2 horas, e para mim foi um dos piores crimes, porque não teria como desenvolver aquela história ali em tão pouco tempo. E desde que esse filme foi lançado, eu achei interessante, eu gostei, mas eu senti claramente que tinha coisa errada ali. Então eu fiquei esperando a versão estendida, assim como a versão estendida de Batman vs Superman é incomensuravelmente melhor que a versão que foi para o cinema. Assim como a versão estendida de Esquadrão Suicida é muito melhor que a versão que foi para o cinema.
Então eu fiquei, bom, na expectativa, né? Vamos fazer essa versão estendida, a versão do diretor do Liga da Justiça. E isso foi uma novela, porque foi muito mais complicado, os fãs se mobilizaram, e inclusive deve ser celebrado como uma vitória da demanda direta, sem aquele filtro dos executivos cheios de ideias, preocupadíssimo com a questão de marketing, de lucros e com os filtros ideológicos. Então foi uma comunicação direta entre os fãs e o diretor, respeitando essa visão original do diretor, que a Warner Brothers teve que se submeter, sabendo que não ia dar muito certo eles recusarem esse projeto. Então eles acabaram financiando e liberando essa nova versão, que é absolutamente maravilhosa. Eu não pretendo comentar muito o filme aqui, eu acho que essa versão nova tem alguns defeitos, mas no geral eu achei absolutamente fantástica essa versão nova. Já assisti 2 vezes, essas 4 horas assim, para mim passam fácil, fácil. Mas bem, ok, fechei essa longa introdução. O que realmente é interessante aí? O que você pode observar claramente é que Zack Snyder não é um diretor que está aberto a esse patrulhamento ideológico, a essa nova modalidade de coisas de introduzir certas questões políticas, essas questões de gênero. Ele não está aberto nesse sentido. Ele faz filmes muito mais tradicionais, em vários aspectos muito mais sérios, muito mais sombrios, muito mais violentos e repletos de simbolismos que são exatamente o que essa nova tendência, essa nova revolução cultural quer destruir. E aí você começa a entender por que uma reivindicação tão ferrenha dos fãs e que agora se mantém com tantas pessoas querendo restaurar o projeto original do Snyder, encontra, apesar de tudo, tanta resistência da Warner Brothers. Porque esses fãs querem restaurar essa franquia na visão original do Snyder, com todos esses elementos míticos muito mais pesados, muito mais sérios, que não são abertos ao politicamente correto. E a Warner está oferecendo 1001 obstáculos, tentando resistir, não quer restaurar esse universo, quer se manter naquela direção que eles deram posteriormente, mesmo às custas de deixar de ganhar muito dinheiro, porque é absolutamente evidente que esse projeto do Snyder conta com um massivo apoio popular, e se ele for levado adiante, ele vai render imensas bilheterias. Tudo bem que estamos numa fase dessa pandemia maldita que confunde um pouco as coisas, mas eu não tenho a menor dúvida nesse sentido, que esse projeto de Snyder seria um projeto muito mais popular, muito mais bem sucedido, e se tivesse sido mais respeitado, o Liga da Justiça de 2017 teria rendido muito mais dinheiro. E, no entanto, se você consulta esses canais que eu citei originalmente, eu recomendo especialmente o Pablo Peixoto dos 4 Coisas, que ele tem uma visão mais crítica dos bastidores, por isso também. E você vai notar que é auto-evidente que a Warner apesar de ter financiado, ter liberado dinheiro para a realização desse Snyder Cut, foi porque o Snyder é muito bem articulado, ele conseguiu fazer esse lobby todo, mas o fato é que a Warner não está querendo restaurar esse universo. Ela tem outros planos. E está um conflito direto de fãs. Os fãs, por exemplo, estavam ameaçando boicotar King Kong, Godzilla vs King Kong, como uma moeda de troca para restaurar, para que o Warner reestruture o Snyderverso e dê aquela visão original. E a Warner não quer fazer isso. E na minha humilde opinião, o motivo primordial por que ela não quer fazer isso é porque os valores passados pelo Zack Snyder não são os valores que nós entendemos hoje como, entre aspas, identitários, não são os valores politicamente corretos, não são aqueles valores feministas que foram inseridos dentro, por exemplo, do universo Marvel, de uma forma assim mais sutil, porque os primeiros filmes foram até mais equilibrados, e com o tempo foi entrando esses elementos assim, do tipo Thor Ragnarok, que eu achei que Thor Ragnarok é absolutamente deprimente, entrou a Capitã Marvel, né? um filme extremamente feminista nesse sentido, e então, apesar do resultado no geral ser muito bom, eu gosto do universo cinematográfico da Marvel, mas ele tem esses problemas, esses meandros. E é o que eu vivo dizendo, o objetivo dessas grandes produtoras é mais fomentar uma revolução cultural, é mais fazer uma alteração na percepção da massa com vista a determinados viés ideológicos do que efetivamente ganhar dinheiro. E essa questão, o fato da Warner Brothers não estar querendo abrir oportunidade para esse Snyderverso, que tem uma mobilização gigantesca dos fãs, já tem um diretor lá dentro qualificado querendo fazer, e apesar disso ela prefere não fazer, isso demonstra muito claramente que a questão não é mais financeira.
Um dos meus vídeos anteriores é o que diz qual é o do identitarismo empresarial, onde eu dialogo com o professor Regis Coimbra, e eu falo basicamente sobre o universo Star Wars, sobre essa questão do The Mandalorian, que é da Disney. Então já temos aí 3 produtoras envolvidas, Warner Brothers, Disney e a Marvel. Pois bem, que também é da Disney agora. E o que se nota é que eu já estou dizendo isso há muito tempo. Não é uma simples questão financeira. Há um projeto, esse projeto é ideológico. Esse projeto não está mais preocupado simplesmente em garantir lucros. Surgiu aquela noção de que, na realidade, eles estão querendo, a Disney deixou isso bem claro, que eles estão querendo uma nova geração, por exemplo, para abraçar o Star Wars. Eu explico por que isso não faz o menor sentido no meu vídeo anterior. E agora eu acho que Liga da Justiça deixa isso, essa questão da Liga da Justiça deixa isso mais claro ainda, porque haveria a possibilidade de fazer um verdadeiro concorrente desse universo cinematográfico da Marvel, mas com essa pegada original do Snyder, que, como eu coloquei, olha como é que é o Watchmen. Quem não viu o Watchmen, que também é baseado num quadrinho, que tem uma versão que foi para os cinemas, mas a versão estendida é comensuravelmente melhor. É mais violenta, é mais agressiva, é mais dura, mas é muito melhor. E veja o estilo do Snyder nos 300 de Esparta. Como é que ele tem um viés assim, muito mais calcado no heroísmo tradicional, aquele heroísmo viril, masculino mesmo. Aí você já pega o outro, a sequência da Ascensão do Império dos 300 de Esparta, que não foi o Snyder que dirigiu. Aí ele já tem esses modos, já tem a mulher fodona lutadora lá. E temos o caso de Sucker Punch, que evidentemente não se trata de uma ação no mundo físico, né? Aquilo é um mundo de sonho, uma espécie de metáfora. Aliás, o mecanismo de defesa, uma situação de abuso que as moças estão sofrendo. Aliás, esse filme é um problema à parte, né? Porque quando eu o vi pela primeira vez eu fiquei muito incomodado, eu achei depressivo, angustiante. Depois eu descobri outras leituras a respeito dele e eu passei a ver com melhores olhos, né? Mas ele tem, aparentemente, ele passa algumas mensagens subliminares, ele tem uma temática bastante pesada que mereceria ser explorada num vídeo bastante profundo. Mas o que eu quero deixar claro é que no universo de Snyder, ele não tem essas lacrações que nós temos hoje a respeito dessas figuras femininas nesse estilo mais feminista. E não vem me falar que Mulher Maravilha nesse sentido funciona não, porque não, Mulher Maravilha é uma amazona, é uma deusa, ela já tem essa pegada tradicional, é uma personagem antiga, ela não está inserida nesses novos vieses feministas da contemporaneidade. Isso, claro, tentaram fazer isso depois, tanto na primeira Liga, no Batman vs Superman, quanto no Liga da Justiça, e até mesmo no primeiro filme da Mulher Maravilha, isso foi contido, foi mantido mais clássico. Esse segundo filme já teve uma pegada um pouco mais, assim, poderia dizer feminista, mas nem tanto também. Acho que também nem chega a ser um problema isso. Filme de super-heroína feminista mesmo é a Capitã Marvel e essas aves de rapina recentes que são uma derivação do Esquadrão Suicida, né? Que mais uma vez não tem nada a ver com o Snyder. É um filme feminista puro. Eu assisti, até que legalzinho o filme, mas assim, não tem aquela profundidade que o universo simbólico do Snyder tem. Vamos observar primeiro, começando pelo Homem de Aço, olha como é acentuado no Homem de Aço essa questão da origem extraterrestre, esse relacionamento com o pai, essa questão da família, o relacionamento entre ele e a Lois e com a mãe, e o confronto que se dá extremamente violento com a chegada dos kryptonianos. Bem diferente da versão, aquele filme Superman Returns, que já tinha uma pegada, é quase que uma fanservice sobre os filmes antigos do Super-Homem de 78, e que também já tem uma outra mentalidade, é um pouco mais tradicional, mas não é tão forte nesse sentido simbólico. O Homem de Aço tem um simbolismo extremamente pesado, que não vou discorrer aqui, mas é extremamente interessante nesse sentido, quando você observa uma série de detalhes. A mesma coisa se vê no Batman vs Superman. Apesar de que eu tenho lá minhas críticas, já coloquei vários textos meus, o que eu faria para tornar o filme diferente, mas são filmes muito interessantes, a Mulher Maravilha também. Então, esse universo do Snyder, ele tem essa pegada, que é exatamente o que essas grandes produtoras estão querendo deixar para trás. Estão querendo abandonar, porque de uma certa forma são valores que fomentam um certo tradicionalismo. Fatalmente, em algum momento já estão usando, são filmes que fomentam a masculinidade tóxica, porque eles se recusam a ser desconstruídos. Veja, nesse universo do Snyder, pode apostar, ele não vai colocar um personagem gay, um personagem
trans, não sei o quê, atendendo essas demandas. Ele não vai aceitar isso, ele não vai se preocupar com esses negócios de lugar de fala, de cotas. Ele insere os personagens organicamente dentro daquela tradição já desenvolvida. No próprio Liga da Justiça você observa isso. Tem lá aquele personagem negro, mas ele não foi colocado assim de bobeira. Ele está muito mais inserido dentro daquela história de uma forma muito mais profunda e em respeito ao personagem original, apesar que era um pouco diferente. E também tinha a questão lá, porque a princípio era para ter um outro personagem que seria um Lanterna Verde, um dos Lanterna Verdes é negro, que é o John Stewart, mas essas coisas ficam de lado. Eu quero deixar claro que não é a mesma coisa. Quando você observa esse universo cinematográfico da Marvel e o que fizeram com, por exemplo, o Mulher Maravilha 84 e essas aves de rapina aí, você observa que a Warner assumiu essa direção de levar essa do lado assim, mais feminista, mais politicamente correto, entre aspas, né? E eu acho que o Snyder não está aberto a isso, e por isso ele foi boicotado. Mas assim, por que será que esse pessoal não quer ganhar dinheiro? Né? Por que eles estão preferindo fazer esse tipo de sacrifício, como eu comentei no meu vídeo anterior? Bom, aí eu já tenho que fazer até uma digressão aqui, que não vou me alongar muito nesse vídeo, poderia fazer um vídeo mais específico a respeito, mas é porque você tem que ver que na verdade tem dois super-heróis aí, né? Ou dois super-vilões, que na verdade é quem explicam essa questão toda em todos os universos. São os super-heróis, ou super-vilões, o Vanguarda e Rocha Negra. Esses dois caras são foda, esses caras são super poderosos e eles estão dando as regras na Disney, afetando o universo DC, afetando Star Wars e estão afetando a Warner também. O que eu estou dizendo? Quem é dono da Warner? Na verdade é a TNT. Ao passo que Marvel e Star Wars agora são da Disney. Quem é dono da AT&T ou da Disney? Ora, eles são empresas de capital aberto, são sociedades anônimas, onde grandes fundos de investimento estão lá controlando. E quem são os fundos de investimento que controlam tanto a Disney, quanto a AT&T, quanto a Apple, quanto a Google, quanto a Netflix, quanto a Amazon Prime, tudo, absolutamente tudo? São os mesmos, em especial a Vanguard Incorporation e a Blackrock Hedge Funds. São os dois maiores fundos de investimento do mundo. Tudo aí vai cair na mão desses caras, especialmente BlackRock em alguns aspectos. Tem outros fundos também que eu vou posteriormente eu mostro, mas esses caras estão monopolizando. E esse pessoal tem dinheiro espalhado para tudo quanto é lado. Eles estão controlando tudo. Aquela empresa de energia elétrica aqui de Brasília que foi privatizada e entregue na mão da Neoenergia, quem é que manda na Neoenergia? BlackRock, que manda em todas as outras empresas também que privatizaram o serviço aí adoidado. E fica esses liberais em panaca falando em concorrência, falando que tudo isso está na mão de 2 ou 3 grupos econômicos superpoderosos que controlam todas essas empresas que estão nessa liderança. E aí você vai, mas quem é a BlackRock? De quem é a Vanguard? De quem é a SSA Funds? Aí você não tem como saber. Você pode até ir no site deles. Mas, meu amigo, é a mesma panelinha. É a plutocracia. É essa galera que está por trás. Esse pessoal tem um projeto. Esse pessoal tem uma intenção. E eles estão resistindo. Ou melhor, eles estão combatendo as resistências a esse projeto original deles. Eu nem vou me pronunciar sobre o projeto. Não vou me alongar muito mais, mas é só esse ponto. O maior inimigo da Liga da Justiça de Zack Snyder é a Liga da Justiça Social. São as novas mentalidades que estão tentando determinar a forma como nós pensamos, tentando construir o que nós devemos acreditar, como nós devemos nos comportar, o que nós devemos fazer, por mais falsos que sejam em vários aspectos. São essas forças plutocráticas, mega financistas que estão por trás de todo esse sistema e que controlam todas essas grandes empresas. Existe resistência, porque existem pessoas lá dentro em cargos de poder que têm uma visão diferente, mas essas resistências com o tempo elas tendem a ser neutralizadas e você não tem para onde escapar. Vanguard e BlackRock são os principais acionistas de todos esses que eu citei. Não tem para onde fugir. Isso aí explica muita coisa. Mas, posteriormente, eu faço um vídeo mais detalhado a esse respeito. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcos Valério XR, na madrugada do dia 5 de abril de 2021.
Muito obrigado por sua atenção. Aleluia.